Oi, pessoal! Hoje nós vamos falar sobre o Nove Noites do Bernardo Carvalho. Como sempre fazemos com livros importantes para o vestibular, vamos ver tintim por tintim que temos aqui. Então, se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se e curta o nosso vídeo. Antes de vermos o que o Bernardo Carvalho apresenta em cada capítulo, vamos falar um pouquinho sobre a obra. Ela foi publicada em 2002 e pertence ao que a gente chama de pós-modernismo, geração de 90, que seria um novo realismo. Mas por que novo realismo? Porque a realidade, gente, é apresentada de modo cru, não há sentimentalismo e há perfil psicológico, só não há análise psicológica. Também há muitas críticas, dentre elas, críticas ao capitalismo. O Bernardo Carvalho é jornalista, então aqui nós teremos um livro que mistura biografia, reportagem, fotos, experiências pessoais. Aqui é difícil a gente identificar o que realmente é ficção e o que não é ficção. Qual é o assunto central do livro, gente? A morte, na verdade, o suicídio de Buell Quinn. O livro é um romance, mas a gente pode pensar nas nuances desse romance, num romance reportagem, porque o Bernardo Carvalho leu uma reportagem e nessa reportagem era mencionado o suicídio do Buell Quinn. A partir daí é que ele teve a ideia de escrever o livro. Também podemos falar de romance memorialista. Por quê? Porque nós teremos narradas as memórias de Manuel Perna e as memórias de um outro narrador que tem muito a ver com o Bernardo Carvalho. Inclusive, num vídeo, o Bernardo Carvalho se autodenomina esse narrador aí. E também podemos falar, gente, de romance jornalístico, já que toda a ideia, todo o texto, toda a investigação surgiu por causa da reportagem que ele leu. O enredo da obra, ele assim, lembra muito um labirinto, temos um enredo labiríntico. Por quê? Porque o Bernardo Carvalho vai tentar descobrir, então ele viajou, ele não só pelo Brasil, como pelos Estados Unidos também, foi para o Xingu aqui no Brasil também. Ele vai tentar descobrir de todas as maneiras o que levou Buell Quinn, esse antropólogo americano que estava aqui no Brasil para estudar os índios, o que levou o Buell Quinn a se suicidar. Então, em vários momentos, parece que a gente vai descobrir o que o levou a se suicidar e a gente não descobre. Então, a todo momento a gente é enganado. Aqui no livro, o Bernardo Carvalho vai trazer muito de sua pesquisa, então, cartas que ele leu, cartas do próprio Buell Quinn, depoimentos de pessoas que o conheciam ou que conheceram pessoas que o conheciam. Ele vai confrontar tudo isso. E muitas vezes, ao fazer isso, a gente vai ter contradições. Então, realmente é um enredo complexo. A linguagem do narrador é simples, mas o enredo é complexo. Também é importante a gente dizer que aqui nós temos um livro polifônico. O que é polifonia? Várias vozes. Aqui a história é narrada por mais de uma pessoa. Então, inicialmente, nós temos dois grandes narradores, que são diferenciados inicialmente pelo tipo de letra. Quando a gente tem a letra itálica, é a narração do Manuel Perna, que foi um amigo do Buell Quinn, que deixou meio que um testamento contando o que ele viveu com o Buell Quinn, contando também sobre as 9 noites que ele passou com Buell Quinn. E olha a referência então ao título do livro. E esse Manuel Perna escreveu cartas, então são cartas testamento, é um texto epistolar, e ele deixou guardado isso para até a morte dele acontecer, para até o Manuel Perna morrer. E todo o início de narração dele vai ser um pouquinho estranho. Daqui a pouquinho nós vamos falar um pouco melhor sobre isso, que a gente vai estar dentro do texto dele. Enquanto
O de letra redonda, o de letra normal, é o nosso narrador aí que está investigando a morte do Buell Quinn, é o nosso jornalista que quer descobrir a todo custo o que levou Buell Quinn a se assassinar. E a linguagem desse narrador aí que está tentando investigar a morte do Buell Quinn é uma linguagem simples. Já a linguagem do Manuel Perna é mais poética. As duas narrativas, tanto a do Manuel Perna quanto a desse narrador aí que vai investigar a morte de Buell Quinn, são em primeira pessoa. E não é apenas a voz desses dois narradores que nós temos aqui não, gente. Nós temos a voz dos índios que estavam com Buell Quinn quando ele se matou. Depoimentos e cartas de familiares, amigos, conhecidos. Então, por exemplo, tem um momento em que o narrador vai conversar com Castro Faria, que é um dos últimos vivos que teve contato com o Buell Quinn. A gente vai ver também o que ele tem a dizer. Então, por isso que a gente fala de texto polifônico. O Manuel Perna realmente existiu, essas pessoas que vão falar sobre Buell Quinn realmente existiram, Buell Quinn realmente existiu. Então, o que é realidade, o que é ficção nesse livro? É uma linha muito tênue que não tem como a gente dividir. O próprio Bernardo Carvalho fala que se trata de um livro de ficção, mas o ponto de partida para ele foi algo real. A capa do meu livro 9 Noites é essa daqui, como eu já mostrei para vocês. Mas tem uma outra edição que traz na capa uma foto real do Bernardo Carvalho com um índio, de mão dada com um índio. Vou deixar a foto aqui para vocês. O livro está cheio de fotos. E isso traz um pouco de autenticidade para o que a gente vai vendo aqui. Então o livro está cheio de paratextos. O que são paratextos? São itens que acompanham o texto, podendo vir antes dele ou depois dele. Então, uma dedicatória, capa, fotos, pós-fácio, prefácio, tudo isso é paratexto. Então, nós temos aqui várias fotos reais. A própria dedicatória do Bernardo Carvalho, que é para Marisa Correia, que é quem escreveu a reportagem que ele leu, em que era mencionado o nome de Buell Quinn. Tudo isso faz com que um romance pareça um romance histórico, apesar de fato não ser. Nós temos aqui também 3 grandes momentos, 3 grandes tempos em que se passam a história. Em 1939, focado lá no que aconteceu com o Buell Quinn. E era o período, gente, do Estado Novo, então Getúlio Vargas, muito controle sobre tudo. Então os antropólogos que estavam aqui eram muito vigiados, porque eles estavam vindo de fora para estudar os índios daqui. E também tinha outros antropólogos que estudavam, por exemplo, o candomblé. Então eles eram acompanhados de perto, como se eles fossem espiões. Também temos o ano de 1973, porque o que acontece? Os pais do Bernardo Carvalho eram separados e quando ele estava com o pai era frequente fazer viagem com ele até lá a região do Xingu, porque o pai tinha uma fazenda lá. E o Bernardo Carvalho parecia não gostar muito dessas viagens, não. A gente tem até a foto que eu mostrei ali na capa para vocês. Como nós temos também o que seria o tempo atual ali, o ano de 2002, que é quando ele está pesquisando sobre tudo o que aconteceu, então 2001, 2002. E o que é interessante a gente dizer também, antes de iniciarmos a história, é que muita coisa do Bernardo Carvalho tem a ver com o Buell Quinn. Então, os pais dos dois eram separados, os dois tiveram assim um contato não muito agradável com os índios, porque, gente, a imagem que nós vamos ter do índio aqui não é aquela imagem romântica, não, de índio idealizado, muito pelo contrário, o índio não é nada idealizado. E o Buell Quinn não tinha uma imagem idealizada dos índios, nós vamos ver isso nas cartas dele, como o Bernardo Carvalho também não tinha.
Os dois tinham uma vida de viagens, os pais eram muito ligados ao dinheiro e mais coisas que conforme a história vai acontecendo, eu vou falando para vocês. Vamos finalmente entrarmos no primeiro capítulo, espero que vocês estejam tão animados quanto eu. Gente, eu vou dividir o vídeo em duas partes, tá bom? Então essa é a primeira, aí depois eu vou terminar de contar o 9 noites pra vocês em um outro vídeo, senão a bateria da minha câmera não aguenta, então tenham um pouquinho de paciência. Gente, o capítulo 1 é composto somente pela narração de Manuel Perna, pela carta testamento, digamos assim, do Manuel Perna. E esse testamento já se inicia de modo muito estranho com a afirmação: isto é para quando você vier. É preciso estar preparado. Alguém terá que preveni-lo. Gente, quem é esse você? Temos aqui então um você misterioso. Esse você é o leitor, esse você é o Bernardo Carvalho, esse você é quem? Não sabemos, mas ele está se dirigindo diretamente ao interlocutor. Já que no início o Manuel Perna vai fazer uma reflexão sobre verdade e mentira. O que é realmente verdade, o que é realmente mentira. Estamos entrando em uma terra em que isso é muito complicado. Era só fazer uma pergunta aos índios e no dia seguinte repetir a mesma pergunta e no outro a mesma pergunta e no outro a mesma pergunta e cada vez eles dariam uma resposta diferente. A verdade estaria perdida entre disparates e contradições. Aí o Manuel Perna vai começar a falar sobre o Boel Quinn. Diz que era seu amigo e que ele se suicidou. Morreu na noite de 2 de agosto de 1939, aos 27 anos, numa cena extremamente violenta, sem explicações aparentes. 2 índios o acompanhavam e suplicaram para que ele não fizesse aquilo, para que ele não se maltratasse. Mas ele fez do mesmo jeito e os índios fugiram daquela cena de sangue e pavor. Cortou-se, enforcou-se e deixou cartas que praticamente nada falam. Aí o Manuel Perna volta a falar com a gente, falando que ele passou anos à nossa espera, né? Passei anos à sua espera, seja você quem for. Então parece que nem o Manuel Perna sabe para quem ele está escrevendo. E ele diz, gente, que ele precisa contar isso pra gente, para que aquilo não morra com ele. E ele está contando isso já faz 6 anos que o Boel Quinn tinha morrido, ou seja, ele está confiando na memória dele para contar isso pra gente. Então, será que a memória dele não pode traí-lo? O Manuel Perna nos diz que no dia seguinte ele vai pegar a balsa de volta a Carolina, mas antes ele vai deixar este testamento. Só não esperem o preto no branco, não esperem a verdade, porque isso ele também não teve. Então talvez você fique desconfiado, ele diz pra gente. O Dr. Boel Quinn, quando esteve ali pela primeira vez, também ficou desconfiado. Todo mundo ouvia o ronco do hidroavião da Condor e sabia que era ele que estava chegando. Afinal de contas, não chegava muita gente ali não. Naquele dia, em março de 1939, ninguém poderia prever a desgraça que ocorreria com Boel Quinn 5 meses depois. Ele foi apresentado a Manuel Perna pelo representante da Condor, mas não houve muita... o Boel Quinn não deu muita atenção ao Manuel Perna, ao nome dele. Tanto ele acha que se tivesse dado, teria rido. Porque Manuel Perna, né? O que importa é que mais tarde os dois se tornariam amigos. E desde o início ele não podia prever, mas viu ali algo diferente nos olhos do Boel Quinn. Viu uma tristeza nos olhos dele.
viu um desespero que ele tentava dissimular, mas nem sempre conseguia. E nos conta que nada lhe entristeceu tanto quanto a notícia da morte de amigo. E que no dia 9 de agosto de 1939, uma comitiva de índios, 20 índios, vieram até ele dar a notícia da morte de Boel Quinn. Estavam com as coisas dele e o medo dos índios era serem responsabilizados pelo que tinha acontecido ao antropólogo. Só que o Boel Quinn tinha escrito algumas cartas, gente, em inglês, lógico, né? Para serem entregues aí após a sua morte. Então o Manuel Perna chama o professor Pessoa, que lê algumas dessas cartas e fala que os índios não têm nada a ver com aquilo, que eles podem ficar tranquilos. O Boel Quinn escreveu cartas para serem enviadas aos Estados Unidos, Rio de Janeiro, Mato Grosso e 2 especificamente para Carolina, escritas para o capitão Ângelo Sampaio, que era o delegado de polícia, e outra para Manuel Perna. Desde então, diz Manuel Perna, eu o esperei, seja você quem for. Afirma que sabia que um dia esse você viria em busca da carta que estava guardada com ele. Diz também que guardou essa carta para proteger esse você aí e os índios. Faz anos que o espera, faz anos que espera essa pessoa, esse interlocutor. E agora ele vai pegar a balsa, ele vai para Carolina, mas antes ele deixa esse testamento. Já no capítulo 2, nós temos a narração dessa pessoa que vai investigar a morte do Boel Quinn, desse jornalista que vai tentar reconstituir tudo o que aconteceu lá atrás. Então ele diz o seguinte, que ele estava lendo uma reportagem e que ele não fazia a menor ideia de quem era Boel Quinn até no dia 12 de maio de 2001, quando leu o nome dele num artigo de jornal. Era um sábado e já fazia praticamente 62 anos da morte de Boel Quinn, um pouco antes da Segunda Guerra Mundial. Um artigo que ele estava lendo falava sobre a morte de um outro antropólogo que também havia morrido entre os índios, e havia ali uma menção à morte de Boel Quinn, que também teria morrido entre os índios lá em 1939. Então o artigo trazia essa única frase, comparando ali os dois casos. O caso de Boel Quinn, que se suicidou entre os índios Craô em agosto de 1939. Então, esses índios Craô vão ser muito importantes para a gente no livro. Aí ele procurou a antropóloga que escreveu esse artigo. No início ela ficou um pouco desconfiada, mas depois lhe deu muitas informações, muitas sugestões de quais caminhos ele poderia seguir para conseguir mais informações sobre o caso. Como eu já falei, ele viajou pelo Brasil, viajou pelos Estados Unidos, conversou com um monte de gente. E agora, nesse momento, ele vai trazer mais informações assim biográficas do Boel Quinn. Ele diz então que ele se matou na noite de 2 de agosto de 1939 e que quando ele se matou, ele tentava voltar a pé da aldeia de Cabeceira Grossa para Carolina, na fronteira do Maranhão. Ele tinha 27 anos e deixou pelo menos 7 cartas que escreveu nas últimas horas ali que antecederam o suicídio. Gente, o narrador, essa pessoa que está contando a história pra gente, teve acesso a 4 dessas cartas. As cartas que eram endereçadas a sua orientadora nos Estados Unidos, a Universidade de Colômbia, a Ruth Benedict, a dona Heloísa Alberto Torres, que era diretora do Museu Nacional no Rio de Janeiro, a Manuel Perna, que é esse outro narrador que nós temos aí, lembram que eu falei para vocês que ele existia mesmo, e ao capitão Ângelo Sampaio, que era delegado de polícia da cidade.
Nessas cartas eles isentam os índios de qualquer culpa e fala, né, para esses que estão vivos como eles devem proceder com relação principalmente aos pertences ao dinheiro de Buell Quinn. Já as outras 3 cartas que ele não conseguiu ler foram endereçadas a quem? Ao pai dele, o Eric Quinn, ao reverendo Thomas Young, que era um missionário americano que estava no Mato Grosso com sua esposa, e ele também enviou uma carta ao cunhado, o Charles Kaiser, que era marido da sua irmã Marion. Nessas 3, ele realmente acredita que não tenham sido deixadas apenas instruções do que fazer com o que ele tinha, com o que o Buell Quinn tinha. Nos conta que o Buell Quinn chegou ao Brasil em fevereiro de 1938, desembarcou no Rio de Janeiro, era o período de carnaval e ele se estabeleceu ali numa pensãozinha na Lapa. Ele tinha vindo para cá para estudar os índios Carajá, que eram assim, como que eu posso dizer, esses índios já estavam assim muito aculturados, muito assim conhecidos. Então ele decide que na verdade ele vai estudar os inacessíveis índios Trumai. O problema é que ele vai ter problema e não vai conseguir concluir esses estudos com os índios Trumai. Essa sua expedição, então, solitária é interrompida, há problemas com o Estado Novo e em fevereiro de 1939 ele volta ao Rio de Janeiro. O Buell Quinn não era o único orientando da Ruth Benedict que estava aqui, tinham mais 2 aqui. Inclusive, quando ela soube da morte do Quinn, ela escreveu uma carta para a mãe dele. Aí o narrador continua nos dando uma série de informações sobre a vida do Buell Quinn, que na verdade se chamava Buell Halvor Quinn, e nasceu no dia 31 de maio de 1912 na Carolina do Norte. O pai dele, já falei o nome do pai dele para vocês, que era o Eric Quinn, gente, era médico e cirurgião e tinha 41 anos quando ele nasceu. Já a mãe era Fanny Dunn Quinn e tinha 38 anos. E ele tinha uma irmã mais velha que era a Marion. Não sei como é que se pronunciou exatamente esses nomes, gente. Tô falando e deixando escrito aqui pra vocês, tá bom? Os pais do Buell Quinn se separaram um pouquinho antes do suicídio do filho e o pai, meio inconformado com a morte dele, apelou para um senador da Dakota do Norte para que entrasse com um pedido de investigação junto ao Departamento do Estado com relação à morte do filho, só que de nada adiantou, foi tudo arquivado porque realmente havia sido um suicídio. Havia ali provas, elementos de que era um suicídio. Em uma carta a Dona Heloísa, a diretora do Museu Nacional, 2 meses antes de se suicidar, o Buell Quinn, gente, menciona questões familiares que obrigavam a interromper o trabalho com os índios e voltar aos Estados Unidos. Uma das cartas que ele escreveu antes de morrer era direcionada exatamente a essa Dona Heloísa, como eu também já tinha falado para vocês. E agora a gente vê exatamente o conteúdo dessa carta. Essa carta é transcrita pra gente aqui no livro. Então, o Buell Quinn afirma que estava morrendo de uma doença contagiosa e que a carta deveria ser desinfetada. Conta também que pediu que suas notas e o gravador fossem enviados ao museu. Fala também que apreciou a amizade dela, mas que não pode terminar o catálogo da coleção e que os índios o enviariam a ela. Praticamente esse era o conteúdo da carta que ele deixou para Dona Heloísa depois de ter morrido. Gente, e quem acompanhou o Buell Quinn na noite da morte dele? 2 índios, o João e o Ismael. E eles acompanhavam o Buell Quinn, então, para guiá-lo ao sair da aldeia no dia 31 de julho de 1939. Os índios contaram tudo isso ao Manuel Perna
E os índios também falaram que perto de um brejo o Welquen pediu para parar, que ele não podia continuar, que ele estava cansado, não podia prosseguir, quis pernoitar ali mesmo. Segundo os índios contaram ao Manuel, o problema não era físico, mas era psicológico, estava assim num estado meio assim de torpor desde que havia recebido a última correspondência, as últimas cartas. Falaram que o Quen estava muito contrariado com as últimas cartas recebidas, que não eram boas notícias e que ele tinha queimado todas elas. No capítulo 3 nós temos novamente aí o testamento do Manuel Perna. Gente, se inicia novamente com a frase: isto é para quando você vier. E agora ele fala, foram apenas 9 noites. Então, olha, novamente a referência ao título do livro, as 9 noites que ele passou conversando com o Welquen. Essas cartas do Manuel Perna, gente, são sempre muito misteriosas. Você fica tentando desvendar o que tem ali. Ele conta pra gente que agiu como se ignorasse os motivos que levaram o Welquen ao suicídio para evitar o inquérito, e que se soubesse do conteúdo das últimas cartas que o Welquen recebeu, ele jamais teria pedido para seu irmão levar a Welquen. Então aquelas cartas lá, né, que incomodaram o Welquen, primeiro passaram pela mão do Manuel Perna, que claro, né, não as leu, mas foi ele que mandou essas cartas serem entregues ao Welquen. E os índios contaram para ele que o antropólogo ficou super mal com essas cartas e tal, que as queimou, até que quando decidiu que não podia mais ficar na aldeia, comunicou os índios da sua decisão. Aí começam aquelas contradições. Para uns, ele falou que o pai tinha abandonado a mãe não tinha recursos. Só que isso, o Welquen já tinha falado para o Manuel Perna da outra vez que ele estava em Carolina. Então não podia ser esse o motivo. Para outra pessoa, ele falou que era porque a esposa dele tinha o traído com seu irmão. Mas ele não tinha irmão. Agora, para o Manuel Perna, para a professora nos Estados Unidos e para a dona Heloísa, ele falou de uma doença contagiosa. E a carta que o Welquen deixou para você, do interlocutor misterioso? Ninguém sabe do conteúdo dessa carta. E o Manuel Perna aguardou por anos. Aí no capítulo 4 a gente volta para a narração desse narrador que está investigando o suicídio do Welquen. E ele diz que todo mundo quer saber o que sabem os suicidas. Então ninguém ficou questionando muito por que ele estava querendo desvendar o que tinha acontecido com o Welquen. E que no início ele se deixou levar pela suposição de um crime passional. Tinha mais alguma pessoa ali envolvida. Bom, no dia 8 de março de 1939, enquanto o antropólogo esperava as mulas e os mantimentos para poder ir lá até a aldeia dos Craô, e isso, gente, era uma caminhada de 6 dias, ele começa a escrever algumas cartas, colocar correspondência em dia, porque ele ficaria fora pelo menos 3 meses, então não voltaria até Carolina pelo menos até junho. Então ele vai escrever várias cartas, o nosso narrador consegue ler 3 delas. Uma que ele envia a Ruth Landes, que também era sua colega da Universidade de Colômbia, que estava estudando o candomblé, e a segunda para a dona Heloísa, e a terceira para a assistente dela, que era Maria Júlia Porchat, que ele conheceu ao passar pelo Rio de Janeiro. E demorou para o narrador descobrir a existência dessa carta para essa Maria Júlia. E como foi que ele descobriu? Descobriu quando o aconselharam a procurar uma professora da USP, cuja tia tinha visitado a mãe do antropólogo pouco depois de sua morte. Aí ele liga para ela,
fala por telefone e pessoalmente, e ela conta que o Belquim, assim, estava apaixonado pela mãe dela, teve um flerte com a mãe dela. Só que a princípio o Bernardo Carvalho, ou melhor, né, o narrador, fica meio em choque, porque ele era casado. Ele tinha dito num documento lá do Estado Novo que ele era casado. Só que será que de fato ele era casado? Ou ele mentiu que era casado para que ficasse bem ali aos olhos brasileiros e conseguisse fazer a pesquisa dele? Essa Maria Júlia disse que ele não era casado coisa nenhuma e mostra a carta que ele escreveu para ela, para essa Maria Júlia. Só que, gente, na carta não tem nada demais. Ele conta que estava indo para a aldeia Craô, que estava apenas esperando calças e camisas, porque os índios ficavam pedindo. Gente, os índios aqui pedem muitos presentes, então os índios pediam calças e camisas, apesar de ele achar que os índios ficavam melhor nus. Conta também que foi aí numa festa literária, em homenagem ao tal de Humberto de Campos. É uma carta bastante cerimoniosa. E a professora também mostra uma foto com uma dedicatória atrás para a mãe dela, do Belquim, mas assim, não tinha nada que indicasse um romance. Mas ela justifica dizendo que, né, naquela época as coisas eram assim mesmo, não se diziam claramente, mas que antes de ele viajar, ele disse que ia pensar ali no assunto, pensar num possível relacionamento com a moça. Já na carta, a colega dele, Ruth Landes, ele fala praticamente as mesmas coisas, só que sem cerimônia nenhuma. Fala que Carolina é um lugar tedioso, que tem analfabetos e os intelectuais, e dá uma criticada nesses intelectuais e na sociedade literária deles. Faz uma descrição dos índios craôs e fala que eles parecem pavorosamente obtusos e que eles continuam sem usar roupas nas cidades. Então, assim, né, ele não estava muito feliz com a situação que ele estava vivendo aqui no Brasil, não. Ele fez muitas críticas. E ele diz também que não dá para ser honesto nem mesmo com pessoas do tipo relativamente sofisticado como a Dona Júlia. Aí foi que o Bernardo Carvalho tinha descoberto, né, quem era essa Dona Júlia, que ele não sabia quando ele tinha lido essa carta aqui. Ao ler a carta que ele enviou a Júlia e conheceu a professora da USP, que ele conseguiu descobrir. E ele fica furioso na carta com a Ruth por ter falado tanto dele para Júlia. E finalizando o capítulo 4, o narrador se questiona o que Belquim queria tanto esconder. No capítulo 5, continuamos com a mesma narração deste narrador que está buscando informações sobre a morte do Quen, e ele vai entrevistar, vai conversar, na verdade, né, uma das últimas pessoas que conheceram de fato o Belquim, uma das últimas pessoas vivas, que é o professor Luiz de Castro Faria. Gente, em 1938, esse Castro Faria participou como antropólogo de uma expedição, que era a expedição à Serra do Norte, e nela estava o Lévi-Strauss, que é um dos grandes intelectuais do século XX. Ele participou porque ele era tipo um fiscal do Estado Novo. Lembram que eu já falei que os antropólogos americanos, os pesquisadores americanos eram, assim, muito vigiados, porque havia muito medo e tudo mais. Então esse Castro Faria era tipo um fiscal, verificava tudo que estava acontecendo ali. Inclusive, nesse momento, nós temos uma foto, não sei se vai dar para vocês verem bem. E nessa foto, gente, estava, né, a Dona Heloísa, mais o Lévi-Strauss, o Castro Faria e mais 4 pessoas, e o Belquim não estava. E o narrador sente essa ausência. Poxa, ali estavam 7 pessoas que conheceram o Belquim, mas o Belquim não estava na foto. O Faria diz que não foi amigo do Belquim, que
foram assim, relações bem pontuais, não se tornaram íntimos nem nada disso, que o Boel Quinn era uma pessoa muito fechada também e que ele era, gente, aluno de Franz Boas, que era orientador da pesquisa antropológica feita pelos americanos no Brasil. Conta também que ninguém se abalou com a morte dele, porque os americanos são meio individualistas, que quem de fato se abalou um pouco foi a dona Heloísa, porque ela era responsável pela pesquisa dele aqui no Brasil, e naquela época isso era sério, ser responsável por alguém era sério, porque ela tinha que prestar contas ao governo de tudo que acontecia. Comenta que Boel Quinn era muito rico, mas tentava esconder um pouco esse dinheiro que tinha, coisa que o narrador diz que não era bem assim. Então, gente, essa contradição no livro é o que a gente vai ter de monte. Pontos de vista diferentes de monte. O narrador diz que o Boel Quinn chegou a passar por momentos de dificuldade enquanto esteve em pesquisa aqui no Brasil e que quando ele morreu, seu principal legado vieram de um seguro e de economias. Em algumas das cartas que ele deixou, realmente se tratava de dar indicações do que fazer com o que ele tinha. Inclusive, a orientadora dele nos Estados Unidos chegou a ser acusada por inimigos de mandar de propósito o Boel Quinn para cá, porque o dinheiro que ele deixou acabou indo para um fundo de pesquisa do qual ela era responsável. O narrador tenta descobrir com Castro Faria se o Boel Quinn era casado, mas ele fala que não sabe, achava que não, achava que se ele fosse casado ele teria trazido a esposa aqui. E o narrador pergunta também se ele era amigo do Levi-Strauss. E o Castro Faria fala que acha que não, mas o narrador descobre que eles foram amigos sim. Inclusive, quando o Boel Quinn passa por um momento de dificuldade, que ele acha que tinha contraído sífilis por conta de uma relação no carnaval, é pro Levi-Strauss que ele conta tudo isso. Só que, gente, muito interessante, uma vez o Castro Faria conta que o Boel Quinn disse para ele que não tinha mais nada para ver no mundo, que já tinha andado pelo mundo todo. Nossa, então parece que não tenho mais nada para fazer aqui no mundo, já cumpri minha missão, tipo assim. E que o Boel Quinn era muito fechado, o convívio dele era muito limitado, porque ele não sabia falar bem português, e acho até que ele nem se interessava pelo Brasil. E é claro que ninguém esperava que ele ia se suicidar aqui. Bom, gente, falamos já um bom tanto sobre o livro. Falta mais um tantinho que nós vamos continuar em outro vídeo, então não percam 9 Noites Bernardo Carvalho, parte 2, no nosso canal Leitura por Amor. E aí, estão gostando da história? Me contem tudo aqui embaixo. Espero que sim. Até a próxima. Tchau!